Jornal Gente agora vai trazer para vocês uma entrevista exclusiva ao vivo com o delegado-geral de polícia de Santa Catarina. Dr. Ulisses Gabriel está com a gente, é um dos policiais mais experientes do país, um estudioso também das questões da segurança pública. Nós estivemos juntos numa feira de segurança que aconteceu no ano passado aqui em São Paulo e nós o convidamos para participar aqui do programa pela investigação que a polícia tem feito a respeito do cão-orelha, esse assunto que ganhou a atenção de todos os brasileiros pela brutalidade que foi cometida em relação a esse animal indefeso lá na Praia Brava, em Santa Catarina. Doutor Ulisses, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, como vai, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Como é que estão as investigações? O que a polícia já descobriu? Quais são os indícios que já foram colhidos a respeito desse caso terrível? No dia 16, a Polícia Civil tomou conta da situação, tomou o pé da situação, em razão do fato de que começaram a ocorrer divulgações de que esse cãozinho havia sido agredido e morto na Praia Brava. Inclusive, eu estava com o governador do estado, o governador Jorginho Melo, e aí prontamente eu determinei uma investigação com bastante firmeza a respeito da situação, porque Santa Catarina foi o primeiro estado do país a criar 3 delegacias especializadas de proteção animal, nas cidades com mais de 300 mil habitantes. Então, nas cidades com mais de 300 mil habitantes, nós temos delegacias exclusivas que atendem situação de maus tratos contra animal, e agora nós pretendemos, pelo projeto que nós tínhamos, criar nas cidades com mais de 300 mil habitantes, onde há uma demanda maior desse tipo de questão. Diante desse cenário, nós começamos a fazer um trabalho de investigação e aí nós identificamos que 4 adolescentes teriam agredido esse cãozinho, o cão-orelha, e pelo indicativo do laudo preliminar, ele havia sido agredido com um instrumento contundente na cabeça, o que fez com que, ao chegar na estrutura de médico veterinário, na clínica, não suportasse essas lesões e acabasse, então, falecendo. No decorrer da investigação, a Polícia Civil analisou 14 câmeras existentes na Praia Brava e somaram-se aí mais de 1.000 horas de análises desses áudios visuais. Passamos a ouvir dezenas de pessoas, testemunhas, ouvimos 2 adolescentes envolvidos e também passamos a fazer a análise de outras filmagens que não foram realizadas por câmeras de segurança, mas por pessoas que fizeram filmagens. Depois disso, nós representamos por busca e apreensão, tanto na vara da infância e da juventude, com relação aos adolescentes infratores. Então, a nossa delegacia, que atende adolescente em conflito com a lei, representou por mandados de busca na residência de 2 menores que estavam no Brasil, e a Delegacia de Proteção Animal representou por busca e apreensão na residência de um tio desses suspeitos, porque além da prática dessa situação envolvendo os maus tratos contra o cachorro-orelha, nós identificamos uma situação de coação no curso do processo, praticado por 2 pais e também por um tio desses adolescentes. As filmagens que nós identificamos de um condomínio que fica ao lado do condomínio onde moram esses adolescentes, indicam que o tio e pais desses adolescentes se aproximaram do vigilante, do guarda, do condomínio do lado, que havia identificado essas agressões praticadas contra o cão-orelha e haviam constrangido e ameaçado esse vigilante. O vigilante, então, acabou nos reportando a situação, nós conseguimos as câmeras, pelas imagens há um indicativo de que o tio estaria na posse de uma arma de fogo embaixo da camiseta, e aí então nós representamos pela busca e apreensão, fomos na casa desse tio e na casa de 2 adolescentes. Apreendemos os equipamentos de tecnologia, celulares e computadores dos adolescentes para a realização de perícia. Não encontramos essa arma de fogo na casa do tio, essa suposta arma de fogo. Encontramos uma pequena quantidade de droga e esse indivíduo então acabou sendo autuado aí pela posse de entorpecentes. Além disso, nós na segunda-feira, após o cumprimento dessas buscas na questão envolvendo 2 adolescentes que estão no Brasil e a situação envolvendo as buscas na casa do tio, nós indiciamos um tio e 2 pais pela prática do crime de coação no curso do processo, porque teriam constrangido e ameaçado esse vigilante do prédio do lado, que teria então visto a agressão. Depois de ver a agressão, ele teria fotografado esses adolescentes para que eles fossem identificados.
porque ele não conhecia os adolescentes, viu a agressão, então fez uma foto desses adolescentes e compartilhou num grupo de vigilantes. A partir desse compartilhamento, então, os pais e esse tio acabaram constrangendo esse guarda, que reportou isso a nós, e nós fizemos um indiciamento e estamos dando todas as garantias de segurança para esse guarda. Com relação à investigação dos adolescentes infratores, nós evoluímos ao indicativo da participação de 4 adolescentes, diante de todo esse cenário, todas as provas que foram colhidas. Nós estamos aguardando a chegada de 2 adolescentes que estão nos Estados Unidos em razão de uma viagem pré-agendada há um ano atrás, em razão da formatura de 9º ano desses adolescentes. Então, para a conclusão do procedimento, que a gente pretende concluir na segunda ou terça-feira, encaminhar para o Ministério Público tomar as providências junto à Justiça, nós precisamos ouvir esses 2 últimos adolescentes e encaminharmos, então, para o Poder Judiciário e para o Ministério Público essa investigação que a gente quer concluir já na próxima segunda, para garantir aí a agilidade do trabalho. A gente não conseguiu concluir em razão da ausência desses adolescentes no Brasil. Pessoas ficam perguntando sobre algumas questões de direito internacional. Não é caso de extradição, porque não há um processo formalizado ainda no Brasil, não há um indicativo de que eles vão permanecer nos Estados Unidos, não é caso de extradição, porque eles não entraram ilegalmente, nem de expulsão, porque não praticaram nenhum ato nos Estados Unidos e estão com passagens compradas de volta. Então a gente aguarda o retorno desses adolescentes para fazer a inquirição deles, a tomada de depoimento pela delegacia de adolescente em conflito com a lei, para que nós possamos então concluir o procedimento e encaminhar para o Poder Judiciário. Doutor Ulisses, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente está habituado aqui no nosso país a assistir uma situação em que, até por força da legislação, adolescentes em conflito com a lei, né, que são criminosos mesmo, mas a gente tem que usar essa expressão, né, em conflito com a lei, eles, em geral, escapam disso, né? A lei, o Estado brasileiro sempre passa a mão na cabeça de menores, entre aspas, né? Que são todos homens feitos, né? Que sabem exatamente o mal que causam e ainda assim não são punidos pelo que cometem. Eu gostaria de saber do senhor 2 coisas. Queria que o senhor comentasse a decisão do juiz tentando impor censura às redes sociais de pessoas que se manifestaram indignadas com tudo isso e também as penas a que estão sujeitos os envolvidos. Na suposição de que serão considerados culpados, o que é que se pode esperar de uma punição efetiva em relação a esse crime? Bom, com relação à decisão judicial, a gente tem uma praxe, né, que a gente vai ter que cumprir e cumpre essa decisão judicial, em especial porque é uma situação em que, como propriamente tu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito protetivo, ele passa muito a mão na cabeça do adolescente e fala em proteção integral, um dos princípios do Estatuto criado nos anos 90, com base na Constituição de 88, tem aí, então, um princípio de proteção integral desses jovens. E isso acaba replicando em decisões judiciais. Eu sempre digo que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito na década de 90, estudado na década de 80, num país que tinha uma realidade totalmente distinta da que tem hoje. Hoje a gente observa aí pessoas, adolescentes com 13, 14 anos, que têm plena consciência do que fazem, em especial quando a gente chega aí aos 16, 17 anos, o cidadão pode votar, pode decidir o futuro do país, mas não pode ser responsabilizado penalmente, com penas de prisão, porque se fossem maiores, a pena era de 2 a 5 anos e esses indivíduos estariam responsabilizados criminalmente, poderiam ser presos em flagrante delito, inclusive, porque a pena é de 2 a 5 anos sem fiança na fase policial. E aí, quando a gente observa essa questão protetiva de 40 anos atrás, a gente observa que as sanções para os adolescentes que cometem ato infracional, uma conduta típica, equiparada a crime, porque tudo tem que ser amenizado no Brasil, está lá, advertência, obrigação de reparar o dano, prestar serviços à comunidade, liberdade assistida, que é uma espécie de regime aberto de sistema prisional, fala-se em semi-liberdade, onde o adolescente fica lá internado num CASE, que é um centro de atendimento socioeducativo, ou a situação envolvendo internação. E aí, quando a gente fala em situação envolvendo internação,
diz o seguinte, que para internar um adolescente infrator, ele tem que cometer um crime em razão de violência ou grave ameaça à pessoa como regra principal. E aí a gente observa indivíduos que praticam 10 furtos, 20 furtos, incomodam todo mundo, maltratam animais e com muita dificuldade eles receberão uma internação. E a internação é de quanto tempo? 3 anos, que deve ser reavaliada a cada 6 meses. E aí, um adolescente que é utilizado no tráfico muitas vezes, pratica a morte de 10 pessoas, ele recebe no máximo 3 anos de internação e um adulto com 18 acaba podendo receber 40 anos de reclusão. Então isso é lamentável, essas são as sanções previstas. E em 2015 eu investigava um adolescente, quando eu era titular da Delegacia de Homicídios, e esse adolescente havia matado 6 pessoas. Quando nós apreendemos ele sabia que no primeiro momento, se não fosse sancionado com uma internação, em 45 dias ele teria que ser posto em liberdade, porque a internação provisória é a máxima. Ele deu de ombros e disse, olha, eu tenho 16, vou sair de lá no máximo com 19 anos de idade e vou continuar cometendo crimes, rindo da nossa cara, sabendo da impunidade do sistema brasileiro. O Pedro Campos colocou isso para a gente, doutor, de qualquer forma, sobre a maioridade penal. Aliás, uma brilhante abertura do jornal Gente, falando que esse é um debate urgente da sociedade. Urgente também a gente falar do papel dos pais, assim como parar de relativizar porque fulano é psicopata. Não, existe a maldade pura e simples, só que as punições elas precisam ser exemplares. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o senhor, que no caso do cão Caramelo, o senhor adotou o cão. E muitas pessoas, assim, a gente vendo esse caso nas redes sociais, esse caso na televisão, no rádio, enfim, em todas as mídias, nós, graças a Deus, a gente tem a certeza de que existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. De qualquer forma, a punição precisa ser exemplar e eu queria saber, assim, nos poucos minutos que temos, nós temos exatamente 2 minutos para terminar o jornal, doutor, desculpa, mas nosso tempo é curto, as suas considerações finais sobre isso. Perfeito. É já o segundo cachorro que eu adoto. Eu tinha um cachorrinho, o Marley, que era um beagle, ele acabou sofrendo um acidente, ele correu para a rua e foi atropelado. Depois nós adotamos o Mirolho, que foi um cachorro que apareceu na nossa vida, um chau-chau sem olho, sem um dos olhinhos, a gente adotou ele e esse já é o nosso 3º cachorrinho. Eu acho que o homem é o lobo do próprio homem, como diria o Thomas Hobbes, mas cumpre o Estado o dever de fazer com que o homem seja responsabilizado pela prática das suas condutas criminosas. É assim que eu encerro, acho que o homem tem que ser responsabilizado e os pais têm que ter responsabilidade. Se a minha filha, que tem 8 anos, cometer algum ilícito, ela sabe que ela vai ser responsabilizada no começo por mim, porque o certo é certo, ainda que todos estejam fazendo errado. Muito bem, doutor Ulisses Gabriel, delegado-geral de polícia de Santa Catarina. Fala, Cláudio Humberto. Então, Pedro, talvez não seja o momento, certamente não é, até pela falta de tempo, mas o delegado precisa voltar aqui para explicar por que é que Santa Catarina tem os melhores indicadores, os mais baixos indicadores de criminalidade do país, né? A gente fica com inveja dessa situação e quer saber o que é feito em Santa Catarina para que possamos eventualmente adotar no restante do país. Aqui a gente tem um mantra, que o bambu ronca, a gente é linha dura contra o crime. É um belo resumo, mas ele vai voltar aqui conosco, viu, Cláudio? Ele está correndo lá com os seus compromissos, mas abriu um espaço para falar ao vivo sobre esse caso que tem chamado bastante atenção. Doutor Ulisses, muito obrigado aí pela entrevista. Até uma próxima, um grande abraço, bom trabalho. Valeu, obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigada, doutor Ulisses